Nesse meio tempo de rolê e tal, eu tinha meus 13, 14 anos, eu não lembro exatamente a idade, mas eu conheci uma pessoa que era o treinador de futebol dos meus amigos. Então ele era um cara, tipo, muito bem relacionado e tudo mais, e eu colava com os moleques e automaticamente comecei a colar com esse cara também. E esse cara muito da hora. Um cara, assim, fantástico. E eu, tipo, me aproximei muito dele. Aconteceu que em um determinado dia, a gente foi pra um rolê, e aí a gente foi eu, ele, mais os moleques do time e tal. Aí os moleques pegou, arrumou umas minas lá no rolê, levou pra casa dele, e aí eu fui pra casa dele também, só que não levei ninguém. Quando eu me dei conta no outro dia não, né? No mesmo dia eu cheguei embriagado lá e tal. Quando eu reparei, tava sendo abusado sexualmente por ele. Então, esse cara, que era o cara que talvez foi o que eu mais vi se aproximar de um pai pra mim, foi o cara que me feriu dessa maneira. Então, o meu primeiro marco negativo, assim, muito grande depois do falecimento do meu pai foi esse. Eu nunca tinha tido relação com nenhuma mulher ainda. Então, com 13, 14 anos, eu não lembro exatamente a idade, era nessa faixa. Minha primeira relação foi com um homem. Então, imagina isso na cabeça de um jovem que vive à mercê, né? Vamos dizer assim. E eu sempre na sombra dos meus amigos todos muito mais bonitos, ricos, blá, 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 do que eu. Pegava várias minas e eu, patinho feio, era um engraçado só. Então, imagina. Aí minha cabeça pirou. Então, foi muitos anos até. Me arrisca dizer que até eu me converter com 24 anos, minha cabeça era perturbada nesse sentido. Eu tinha medo de me aproximar de mulheres, de não conseguir lidar com elas, talvez um bloqueio. Eu não sei exatamente o que acontecia, mas eu passei muito por isso. Então, esse primeiro marco negativo com 14, 15 anos, e eu nunca contei pra ninguém. Eu não tive coragem de chegar na minha mãe, contar pra ela, não tive coragem de chegar nos meus amigos e contar pra eles, porque eles conheciam o cara é muito influente, ele era treinador do São Caetano, mano, é um time grande, tá ligado? Ia ser uma repercussão muito louca, assim. Mas, primeiro que eu não sentia no meu coração que eu devia fazer isso, eu não era cristão ainda nessa época, mas eu já sentia no meu coração algo me dizendo que talvez não fosse o caso, sabe, de fazer algo nesse sentido. Tanto que eu chamo esse cara pra ir lá em casa, pra trocar uma ideia com ele, e perdoo o cara. Eu não conhecia Jesus nem nada, mas eu perdoei o cara. Falei, olha, é o seguinte, isso foi muito zoado e tal. Eu falei tudo que eu queria falar pra ele, de como eu me senti e tal, mas eu falei pra ele, mano, eu te perdoo por isso, mas felizmente a gente não troca mais. Não tem condições de a gente trocar mais, sair juntos, dar rolê e tal.